Vocês gostam de mim, né? Sempre tranquilo, igual barato. Fecha do lado, André. Dá um jeito de fechar no lado. Só jogar pra cima. Tá na linha, mas tem muito cara pra lá. Você pode estar até precisando. Marinha gelada agora. Marinha gelada. Ah, eu também já, né? Você tem que calibrar, aqui mesmo isso é na mala. Tá vendo? Você tem que fazer um. Precisava ver o ar, fechar um pouquinho. Vamos lá. Boa noite. Tudo bem? Você tá bom? Entra lá. Eu acho que essas cadeiras vão ser necessárias, mas deixa aí, né? Eu acho que o ar está indo. Está muito em cima deles lá. Fecha um pouco. Vê se está bom. Está melhor? Tá ótimo. É que é difícil essa coisa, né? Que tem gente que pode frio. Eu gosto de frio. Tá bom assim? Bom, gente, boa noite. Eu sou Nancy, né? Estou vereadora e também diretora aqui na escola. Então, é muito bom ver essa casa cheia assim sexta-noite, né? Interessado, aí acho que a população é interessada em falar sobre energia. Mas eu queria perguntar para vocês, quem é a primeira vez que vem na escola aqui? Nossa, gente, olha, Piracicaba tá uma beleza, né? Porque todo curso eu pergunto. Essa semana nós tivemos curso segunda, terça, quarta, quinta, sexta e hoje foi o dia inteiro.
Nosso colega ficou o dia inteiro, saiu que horas terminou? Às 5? Olha lá, já tomou um lanchinho. Olha a Karen aí também. E voltou agora à noite. Então, nós tivemos muitos cursos essa semana e tem sido assim. Eu vou falar muito rapidamente para vocês que o foco, vocês vieram para ouvir sobre energia, mas como tem muita gente nova, eu queria colocar para vocês o que é esse espaço e como que vocês podem usá-lo, né? Bom, a Escola do Legislativo, ela já existia num decreto lá de 2014, né? Mas ela passou a ter um formato com conteúdo bastante denso, com uma programação, com regimento interno a partir do ano passado. Então, tem um pouco mais de 1 ano e meio, começou em março, que ela está funcionando. E muita gente pergunta, mas por que uma escola dentro do Poder Legislativo, né? No começo foi até um pouquinho difícil de entender. Primeiro, eu acho que a gente tem que falar também que existe uma associação brasileira de escolas do Legislativo, existe no Senado, existe no Congresso. Funcionar depende da gente. E no estado de São Paulo, tem 44 municípios, nós temos uma associação paulista das escolas, tem um grupo do WhatsApp que a gente conversa o dia inteiro aí também. Estou montando tal curso aqui, não, vem para dar uma palestra na minha cidade. A gente quer que isso amplie. E por que a gente quer que amplie? E por que esse interesse em montar um espaço como esse? Porque muitas vezes nós nos sentimos muito distante da política. Né? Parece que a política, assim, teve um dia que eu fui lá acho que foi no Instituto Formar, né? E essa moçada está vindo muito aqui, e assim eu falei, uma palavra só para definir política. O que vocês acham que a moçada falou? Olha lá, roubalheira, corrupção. Agora, a gente fala assim, os políticos não vêm de Marte, não vêm de Mercúrio, não vêm de outro planeta. Somos nós, né? E aí, se a gente está escolhendo representante, a gente acha que essa imagem é representante nosso. Então, nós que estamos escolhendo, nós estamos deixando aquela história. Se você não toma atitude para fazer alguma coisa, alguém vai fazer. Então, você não quer se posicionar, não quer discutir, então você está deixando para que outros façam. E aí, esses outros vão fazer, são seus representantes. E como a gente acha difícil, fala, mas como que eu faço? Eu acho tudo errado, eu acho que eu não gosto de nenhum, né? Ninguém faz nada, não precisa, né? Não precisa de legislativo, não precisa de política. Como que não precisa? Para vocês virem aqui, qualquer um de vocês andarem em asfalto, tem energia elétrica, a gente tem aqui um espaço, cada um tem uma empresa que está linkada, né, em algum sistema institucional. E aí, tudo isso é a política que rege. Quem mais precisa, as pessoas mais vulneráveis são as que mais precisam. Né? E é por isso que um país que tem mais educação cívica, mais educação política, sofre menos, vai sofrer menos. Mas, sem me alongar nisso, a escola, então, ela vem num momento de muita desesperança. Né? E aí, para quê? Para a gente conversar aqui. Para que a população, em assuntos diversos, se vocês entrarem no site da Câmara, vocês devem ter feito a inscrição por lá, vocês vão notar que entra assim, muitos cursos. Nós tivemos essa semana Teoria do Estado, foi bacana. Tivemos uma palestra, um coaching também, na questão das empresas, né, para melhor relacionamento. Nós tivemos aqui licitações públicas, 2 dias com o SEBRAE. Nós tivemos a arte de falar em público e cerimonial um dia inteiro, e sempre com a casa lotada. São temas diversos. E onde que estão esses temas todos? Já finalizando. Se a gente tiver que falar um foco só da escola, é promover a cidadania. Quando a gente se sente cidadã e cidadão, a gente sente que o espaço público nos pertence. Né? O espaço público nos pertence. Muitas vezes teve instituições, e assim muitas instituições estão entrando, são vários palestrantes que estão vindo, todo mundo de voluntário. Né? Eles vêm nesse horário, estão vindo os 3 aqui hoje, que eu vou apresentar, mas são pessoas voluntárias para ajudar nesse processo. Então, se a gente fortalece a cidadania, aí tem também muito curso de liderança e difundir cultura. Né? Cultura é uma coisa que você passa e não diminui para você. Pelo contrário, eu tenho certeza que eles vão aprender com vocês aqui hoje também, com as perguntas, com o debate que vai ter. Então, usem bastante espaço, façam os cursos são gratuitos. Quem pode trazer 1 litro de leite. Esse litro de leite que a gente junta vai para as instituições.
aqui cadastradas, né? Quem quiser ter até o conhecimento para onde vai, é tudo com muita transparência. Então, é uma maneira de você vir, se pode, traz o litro de leite, e a gente ajuda um pouco as instituições também, né? Isso é encaminhado aí com bastante frequência. E se algum de vocês tiver algum tema que acham que é importante, que não está sendo oferecido, vocês vão ter aí, dentro da pastinha, tem uma folha tem um formulário para vocês avaliarem o evento de hoje, para dar novas sugestões. Também tem uma listagem dos cursos que já estão cadastrados e que, se quiserem fazer a inscrição aí, pode fazer, entregar para a Fernanda, que hoje está aqui conosco, né? E por que isso? Às vezes a pessoa sai daqui, achou o curso interessante, não faz a inscrição, depois fala, nossa, já passou. Então, se vocês quiserem, é mais uma maneira para facilitar. Vocês podem estar fazendo aí manualmente, entregar para a Fernanda, a gente cadastra e vocês vão receber um e-mail para confirmar se vão mesmo participar. Tá bom? Então, olha, participem. Se tiverem algum tema, podem sugerir. E, se vocês puderem oferecer algum tema e vir como palestrante ou para uma mesa redonda, fazer uma oficina, está aberto. A gente tem um conselho aí que participa também, a Exalc, a Unimep, a gente avalia o conteúdo, às vezes está muito extenso, às vezes tem que adequar, né? Às vezes é um formato que não está tão bom, ou pode juntar com outra pessoa que ofereceu o conteúdo também. Então, não tenham receio de oferecer, de falar, de expor, de vir conversar conosco. Tem sempre aí a secretaria aberta no horário de expediente. E é uma alegria muito grande ter vocês aqui hoje, que nós vamos falar sobre energia. E o que vai ser... nós vamos ter aí 3 profissionais conversando com vocês sobre energia. Claro que vai dar uma abordagem geral, depois vai entrar mais em energias renováveis, é um tema muito atual. Alguém trabalha com energia aqui, na área? Muita gente? Então, vai dar uma boa... E quem está interessado também, né, eu acho que vai estar trazendo aí sugestões. Então, nós temos a Letícia. Quando a Letícia me procurou, junto com o Torresan, eu falei, Letícia, ela é engenheira de energia. E eu não sabia que existia engenharia de energia. Ela fez em Brasília, então hoje ela trabalha com a área, vai trazer essa parte conceitual. O Leonardo, que também trabalha com essa área, é estudante de engenharia mecânica. E nós temos o Luiz Torresan, que é um amigo aí de muito tempo, ele é engenheiro mecânico, fez administração e tem assim uma experiência até também na Alemanha, né, com essa questão da energia, e já fala de energia renovável num tempo em que achava que isso era coisa de sonhador. Então, vai estar com os 3, eles pediram para ajudar no tempo, acho que vai ter uma meia hora mais conceitual, né, vai ser 1 hora, mais ou menos, aí, 1 hora e pouquinho de exposição, e depois eles vão abrir para o debate. Aí, eles poderiam complementar esse currículo, esse conteúdo, né? Então, fica aí. A gente agradece muito, então, a vinda deles como voluntário, e aí é com vocês aí à noite, então. A Letícia que vai começar, Leonardo? Então, aqui, Leonardo. Então, tá. Obrigada. Boa noite. Queria agradecer muito a Nancy, a Escola do Legislativo, toda a equipe, pelo espaço, né? É muito bom realmente tomar posse do espaço, posse, né? Uma palavra meio delicada, mas posse, né? De a gente realmente adentrar o espaço público, ter essa oportunidade de encontrar vocês aqui hoje e falar de um tema que eu amo muito, energia, que para mim é essencial e, enfim, é muito bacana poder discutir temáticas como essa. Hoje a gente vai falar um pouquinho da geração de energia no Brasil, um pouquinho de como isso está inserido no mundo, fazer um comparativo, e depois entrar um pouquinho em eficiência energética, um pouquinho mais da nossa realidade. A gente trabalha na Voltec Solar. A Nancy pediu para eu passar rapidinho, eu não sabia, nós não podia ter esse slide. A gente trabalha com a parte de energia solar. E eu queria começar com uma pergunta. O que vocês, quando ouvem a palavra energia, vocês pensam em quê? Você. Eletricidade? Bacana. Você. Economia, que legal. Você, senhor. Você. 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 Evitando olhares. O que você pensa? Elétrica. Vi que tem uma turma de eletrotécnica da ETEC, é? Ah, bacana. Vocês, né, assim, o gatilho inicial é associar a eletricidade sempre. Mas a gente
não para pensar que, na verdade, olha só, se você analisar a matriz de oferta de energia no Brasil e no mundo, se você juntar petróleo aqui no Brasil e derivados da cana, que basicamente é o etanol, né? Você vai ter 40 com 15, aí quase mais da metade aí, né, da energia, da matriz energética do Brasil vai ser transporte. É uma coisa que a gente não para pensar. Mas hoje o Brasil ele é pioneiro, inclusive, nessa parte de biocombustíveis, de pensar de um jeito mais eficiente em energia. A matriz, já engatando nessa parte de renováveis, o Brasil ele é pioneiro, olha, pioneiro assim, né? Ele tem um número expressivo na sua matriz de energia renovável, justamente pela abundância dos recursos renováveis que a gente vai ter na parte hidráulica das hidrelétricas e vai entrar em outros derivados de cana, o etanol e os biocombustíveis, e outras fontes seria o solar, a eólica, e hoje a gente tem apenas crescido, né? Ainda mais com esses números. Então, a gente vai pensar em energia, pensar em combustíveis, pensar em energia elétrica, nos processos industriais. Na Europa, principalmente, o carvão vai vir para, às vezes, gerar motricidade, e isso tudo é energia. Você tem que entender bastante esse conceito também. E a parte de calefação. Calefação é aquecimento de ambientes. No Brasil, a gente não tem muito, né? Mas na Europa é bastante utilizado o carvão para isso. Novamente, o Brasil tem uma participação bastante representativa em renováveis. Isso é bem legal. Então, no panorama mundial, a gente comparando com os outros países, isso pensando em energia como combustível também, viu, gente? O Brasil tem bastante representativo, né? E renovável e não renovável? Alguém tem noção, assim, da diferença? Deixa eu ver, você. Bacana, exatamente, perfeito. Ele falou assim, renovável é o que você usa e consegue dar continuidade ao uso, né? E não renovável é o que você usa e acaba. Justamente esse é o conceito de renovável e não renovável. Então, assim, num panorama mundial, a gente vê que o Brasil ele é bastante pioneiro, tem uma matriz renovável muito expressiva nesse sentido e, assim, grande parte da sua política energética vai ser no sentido de usar fontes renováveis. Consumo de energia versus economia. É diretamente proporcional ao planejamento de energia, se você pensando na economia. Então, hoje, se eu tenho uma expansão da economia, vou ter mais carros na rua, mais caminhões para estar fazendo a logística, mais indústrias, mais fábricas, mais comércios, mais lâmpada acesa, mais máquina funcionando. Então, a eletricidade ela é diretamente proporcional à economia. Aí você vai pensar, né, as duas principais economias do mundo, olha a proporção. Se você pensar em energia comparado ao Brasil. Tititinho aqui, ó. A gente tem uma economia, um consumo de energia comparado ao da Coreia do Sul. Que é um paizinho bem pequenininho. Deve ser o quê? O estado de Minas Gerais? Nem isso. Até menor. Então, assim, pensando nesse panorama, uma vez que você pensa em expandir a economia, o Brasil tende a expandir de um ano para o outro, tende ao crescimento da economia. O que automaticamente você tem que planejar? A expansão da geração e dos recursos energéticos. Imagina a economia crescendo e as fontes de energia, aquela mesma capacidade de geração. O que automaticamente a gente pensa? Apagão, falta de combustível. Imagina o Brasil parando a energia. Você consegue imaginar? A gente viu a greve dos caminhões, né? O que aconteceu? A falta de combustível, o impacto que ela gera no Brasil e numa sociedade. Então, essa é a importância da energia hoje no Brasil, no mundo, né? Então, nesse contexto, né? Por que eu falei tudo isso? A expansão da economia, automaticamente a gente tem que pensar na expansão do setor energético. E é um grande desafio. Para vocês terem uma noção, falando de setor elétrico agora, eletricidade. Até 2030, o Brasil precisa dobrar o mercado e a oferta de energia elétrica. Então, de 430, a gente precisa ir para 1.253. Bem ínfimo, perto daquele consumo dos Estados Unidos e da China, né? Mas é um desafio. Imagina a gente dobrando o número de usinas, dobrando o número de parques fotovoltaicos, dobrando o número de extração de petróleo e derivados e cana-de-açúcar. Então, é um desafio enorme para políticas públicas e, enfim, para todo mundo como sociedade
pensar em energia e como a gente consome energia hoje. Por isso, eu acho um tema super relevante. Justamente vem a parte do planejamento. Então, ok, Letícia, você me disse que a economia está crescendo, ou, né, vai passar a crescer, depende daí de quem que vai entrar, né, vamos ver. Então, a gente precisa realmente planejar e pensar numa estrutura política e governamental de forma que a gente vai expandir a oferta de energia de uma forma em que a sociedade toda concorde e, enfim, já vivemos uma democracia, então a gente tem que pensar exatamente no futuro juntos, né? Hoje, a dinâmica do planejamento, eu falo que é uma cadeia de ações integradas. Hoje, a gente pensa no planejamento, na parte energética. Primeiro, a gente vai elaborar uma política. Então, debates políticos dentro do MME, dentro do governo, dentro dos órgãos representativos, né, no setor energético, para estar pensando num prazo aí de 50 anos. O que é ideal? Vocês entendem que a realidade aqui do Brasil é diferente da realidade da Rússia, por exemplo. Então, o que eu ia falar aqui na próxima, expansão. Tem que adequar os suprimentos. Como que, por exemplo, um país que nem... Deixa eu pensar, num país... Marrocos. Não tem água, né? É desértico. Norte da África. Como que eles vão pensar em expandir o número de hidrelétricas? Impossível. Como que uma cidade no norte da Rússia, em que o inverno é basicamente mais da metade do dia de noite, vai pensar em expandir o mercado de solar? Impossível. Então, assim, essa parte de adequar os suprimentos é você entender como a sua sociedade tem de suprimentos e como isso pode, de certa forma, ajudar, né, a encaminhar a expansão do setor, né? Tem países que só tem uma opção, só térmica, energia térmica, só queimar carvão, porque não tem suprimento. E hoje o Brasil é abençoado, muito rico, em suprimentos renováveis, e até por isso que a gente consegue fazer uma energia barata e uma energia... não é tão barata comparada aos outros países, né? Devia ser, mas não é, por N assuntos sociais que eu não vou entrar. Mas, perto de outras realidades, o Brasil ele é bastante... assim, abençoado por isso. Não sei nem outra palavra para falar, porque realmente é uma bênção. Exatamente. Privilegiado. Obrigada, Nancy. A parte do planejamento já é assim, ok, vamos, no Brasil, expandir a parte de solar, eólica, vamos frear um pouquinho o consumo de petróleo, vamos ter algumas térmicas da biomassa, porque esses são os recursos mais ofertados e mais disponíveis. Ok, aqui entra a parte dos leilões de energia. Então, as agências... fiscalizadoras e normatizadoras vão fazer, né, em 10 anos serão X leilões de tal fonte. E é assim que vai sendo pensado. E a operação do sistema é executar os leilões, colocar as usinas e as linhas de transmissão em prática e sempre pensando também na segurança do suprimento. Também a gente não pode colocar eólica à vontade, sendo que é um recurso que é intermitente. Então, a gente tem que pensar tudo isso de uma forma bastante inteligente. Um pouquinho da estrutura do setor elétrico, ela vai envolver esses que estão em cinza, órgãos do governo. Os de roxinho são agências regulatórias, não tem relação com o governo, mas eles vêm para justamente executar as políticas que o governo determina. E essas 3 laranjinhas, ou amarelas, né, elas vêm para operar o setor e realmente fazer tudo, executar. E a gente vê que tem uma de combustíveis e uma de eletricidade. Né? Então, novamente, só repetir um pouquinho, a gente parte de uma visão estratégica há 30 anos, tem um plano nacional de energia para 30 anos, tem um plano decenal de 10 anos, executam os leilões, se monitora a cada 3 anos como que o sistema funciona. Complexo, né? E tem que ser, porque o setor energético, dada essa complexidade, ele tem que ser extremamente monitorado, extremamente planejado e executado de uma forma perfeita. Para que vocês terem uma noção, o ONS... Vocês ouviram falar do ONS, pessoal aí de eletrotécnica? O ONS? Não? Já? Umas pessoas já. O ONS é o operador nacional. Vocês sabiam que o ONS são plantonistas, 24 horas por dia, 365 dias por ano, monitorando que estado está consumindo mais carga, que horário está tendo mais carga para acionar a hidrelétrica tal, parar, frear aquela termoelétrica tal, e funcionando o setor. Então, é um setor extremamente... É um dos mais organizados, eu acredito, né, do governo até. E tem que ser, né, porque, dada a sua importância e a sua relevância.
Mas a gente não pode simplesmente pensar em expansão, né? Criar novas usinas, criar novas termoelétricas, novas linhas de transmissão. Não pode expandir com o tanto de perda que a gente tem, o tanto de ineficiência que a gente tem. E, nesse sentido, parte do plano e do pensamento do governo, das políticas de energia para o nosso setor energético é a parte da eficiência energética. E o que vocês entendem por eficiência? Alguém? Você, de azul, que está me olhando, desviando o olhar. O que você entende por eficiência? Nada? Você do lado que riu. Nada também. Eficiência? Gabi? O rendimento. Perfeito. Você tem que ter um rendimento ótimo do que você está criando. Energia elétrica é uma coisa tão cara, tão linda, né? Preciosa. A eletricidade é uma coisa tão incrível e você não pode simplesmente usar com uma eficiência baixa. Usar adoidado e desperdiçar, né? É quase tão precioso quanto a água, a eletricidade. É tão difícil de gerar, é tão complicado. Então, você tem que pensar numa eficiência energética a ponto da gente usar aquilo que a gente criou de forma a economizar ao máximo. Então, para isso, a gente tem que também pensar em políticas e incentivos nesse sentido. Algumas de destaque aqui no Brasil, que têm sido muito eficientes. Selo Procel, vocês já ouviram falar? Selo Procel? Ele é uma política muito bacana do governo e ela foi instituída a fim de melhorar os aparelhos eletrônicos e elétricos para que eles tenham um rendimento ótimo e um rendimento mais perfeito possível, né? Ela, junto com o programa de etiquetagens... essas aqui vocês conhecem. Quem nunca comprou um computador e ficou olhando, ou uma geladeira? Selo Procel. Programa de etiquetagem. E, para vocês terem uma noção do impacto dessas políticas, o Selo Procel, olha, em 2014, ele poupou que a gente gastasse 10 bilhões de quilowatt-hora em um ano. Isso é muita coisa, é muito representativo. E o programa de etiquetagens, 27 bilhões na economia deixou de ser desperdiçado por equipamentos pouco eficientes. Então, isso é bastante relevante, é uma política que devia ser mais exaltada, né, e conhecida. E outra, falando em energia, a gente tem também o Compete. Ele é um programa de etiquetagem que vai até as fábricas de automóveis para que eles saiam também com a opção biocombustíveis. O etanol hoje, principalmente aqui em Piracicaba, né, a gente tem um preço bem legal, uma tecnologia bastante acessível. E, para vocês terem uma noção, 6 milhões de metros cúbicos de GLP foram economizados só com esse programa de etiquetagem. Então, assim, 70% dos carros do Brasil já saem de fábrica equipados e prontos para o biocombustível. Isso é bastante representativo e, enfim, é um impacto enorme na economia e no nosso mundo, né, na nossa sociedade. E o governo tem se preocupado muito com isso. Desde os anos 2000, a gente tem diversas leis, decretos, programas de incentivo para que o uso da eletricidade seja uma coisa mais bem pensada e mais valorizada, né? A eletricidade é um bem realmente que deve ser mais tratado com carinho aí nos nossos equipamentos. Vou passar agora para o Leonardo. Ele vai falar um pouquinho de algumas práticas de eficiência energética que vocês podem até estar adotando na empresa, na casa de vocês, conhecendo um pouquinho. E a gente não consegue mensurar certinho os impactos, mas, com certeza, o impacto é bastante representativo. Boa noite a todos, tudo bem? Agradecer a todos aí a presença e agora vamos falar um pouquinho sobre práticas de eficiência energética. Para começar com isso daí, eu coloquei primeiro um vídeo para vocês verem, tem que dar play aí. Ele é autoexplicativo, ficava meio mais rápido. O aquecedor solar pode aquecer água para banho ou piscina, por exemplo. Pode aquecer também o ar usado na secagem de produtos. Pode esquentar ambientes ou mesmo aquecer fluidos industriais. O aquecimento solar é a aplicação da energia solar mais usada no Brasil e no mundo. E quase sempre este uso é para aquecer a água para banho.
O aquecedor solar tem um ou mais coletores e um ou mais reservatórios térmicos. A água sai do reservatório e passa pelos coletores. São eles que absorvem o calor do sol para esquentar a água, que depois de aquecida, volta para o reservatório. O reservatório térmico não deixa a água esfriar, e é dali que ela segue quente direto para ser utilizada. Uma caixa d'água abastece esse reservatório com água fria, para que ele nunca fique vazio. Essa caixa pode até ser a mesma que alimenta o restante da casa. Vamos ver de novo. A água fria vem do reservatório para a serpentina. Os coletores absorvem o calor do sol e assim esquentam a água, que segue então para o reservatório térmico. Ali a água é mantida quente até a hora do uso. Quando os raios do sol atravessam o vidro da tampa do coletor, eles esquentam as aletas. As aletas são feitas de alumínio ou cobre e pintadas com uma tinta especial e escura, que ajuda na absorção da radiação solar. O calor passa das aletas para os tubos, ou seja, a serpentina. Daí a água que está dentro da serpentina esquenta e vai direto para o reservatório. Para nunca faltar água quente, todo aquecedor solar tem um sistema auxiliar. Quando o tempo fica muito nublado ou chuvoso por vários dias, este sistema auxiliar elétrico ou a gás entra em ação. Ou a pessoa usa o chuveiro elétrico sem complicações. Mas o melhor mesmo é que, com o sol do Brasil, esse auxílio é acionado apenas poucos dias por ano. Sei que vocês devem estar falando, pô, que esse cara está mostrando aquecimento solar? A gente está falando de energia. Uma das aplicações do aquecedor solar mais conhecidas é na parte residencial. O que acontece? Como a Letícia mesmo introduziu, no Brasil ainda é muito complicado ainda fazer uma compra de fotovoltaico, por um exemplo. É muito caro, infelizmente o preço não melhorou ainda aqui. Então, sabia que metade da sua conta pode ser sanada só com o aquecimento solar dos banhos? Só com aquecimento você consegue zerar metade da sua conta. Então, assim, o projeto aplicado juntamente com o fotovoltaico reduz o custo. Isso daí é uma eficiência energética. Não só o jeito que a Gabi falou, mas complementando ela também aí a utilização de recursos renováveis, investindo menos. Outra aplicação é na parte industrial. Na parte industrial, então, a gente também consegue aplicar o aquecimento solar, reduzindo o custo do projeto de fotovoltaico, agronegócio, alimentício, do setor químico, refeitórios, vestiários de empresa. Todo o processo que faz uso de líquidos quentes pode ser otimizado a partir do uso da energia gratuita do sol. Esse é um caso bem interessante que eu coloquei aqui de exemplo para vocês. Uma fábrica de salgados, por um exemplo. O pessoal lá gastava R$ 1.700 de gás de LP. Por quê? Porque o processo do salgado, ele batia a massa do salgado esquentando a água. Então, isso gastava muito gás. Então, já pegando a água quente, ele teve uma redução muito grande. O estudo de caso, para vocês terem uma ideia, o custo mensal com aquecimento solar foi muito reduzido. Em custos, o payback de investimento dele, 1 ano e 9 meses. Com o sistema, sem o sistema, ele estava gastando R$ 1.700 de gás. Com o sistema, ele estava gastando 795. Então, a gente já está aí economizando outro tipo de energia que a Letícia estava falando. Tem o exemplo do projeto do Lar dos Velhinhos. O Lar dos Velhinhos ele dá 290 banhos diários de 30 minutos, porque tem pessoal muito debilitado, tem cadeirantes, tem pessoal idoso, todos os banhos aproximados meia hora de banho. Então, eles gastam muito de energia. O custo mensal deles é R$ 24.000 mensais. Com o estudo de gastos, o que eles estavam gastando com esses banhos, só com a implantação do aquecimento solar no Lar dos Velhinhos, a economia deles, mais da metade. Mais da metade da economia só com aquecimento solar. Então, outro exemplo aí de redução de custo do projeto fotovoltaico aí para zerar a conta deles. Eu vou falar agora também um caso muito legal, é o IPTU verde, uma frase aí que eu coloquei, venha pensar hoje ou amanhã da nossa cidade. O que é o IPTU verde?
O IPTU verde aí é um movimento cidadão, que ele está voltado aí ao lado inteligente aí que todo mundo acredita, sustentável, econômico, ecológico. O IPTU verde, ele está aí introduzindo várias cidades, Curitiba, Salvador, Goiânia, Cuiabá, Guarulhos, Belo Horizonte, Paragominas e muitas outras aí. Essas foram uns exemplos que eu peguei. O IPTU verde, o que ele é? Ele é um estudo feito pela prefeitura em todos os novos imóveis que reduzem o uso de energia não renovável. Como assim reduzem o uso de energia não renovável? Reduz o uso com coletores solares, tanto aquecimento solar quanto fotovoltaico. Reduz o uso com iluminação e ventilação natural, lâmpadas LEDs, vamos dizer assim, um outro exemplo. Reaproveitamento de água de chuva. Pô, tanto telhado e a água escorrendo pelo condutor aí para o esgoto, jogando fora. Fico até... usar um exemplo aí, né? Fico até pensando aí, daqui 50, 60 anos, o que eu vou falar para os meus netos, né? Eles vão virar para mim e vão falar, pô, você participou aí da crise hídrica? Antes da crise hídrica aí, você estava aí, você trabalhava com o quê? Você estava participando disso e a água dos vasos sanitários era potável? Como assim? Você trabalhava com comércio de energia sustentável, o que você fez para fazer isso aí? É mais ou menos a coisa dos alemães, né? Que ele chega para o vô dele e pergunta, pô, você viveu na época do nazismo, né? O que você fez com isso? O que você era? Presidente, prefeito? Mais ou menos isso. Então, o IPTU verde aí é uma coisa para melhorar aí as cidades, já está vindo aí, sendo introduzida em muitas cidades, e a parte sustentável aí está entrando já também, né? E vamos mudar aí para o próximo. Acho que essa daqui já é a parte da Letícia de novo, né? Já que passou a minha muito rápido. Obrigado, pessoal. Que menino sucinto. É legal. Sabiam que na Califórnia o pessoal está começando a ser obrigatório o uso de energia solar nas casas, nas novas casas? Bacana, né? Você pensar em nível de políticas públicas, o tanto que você consegue incentivar o cidadão hoje a ter e praticar um uso mais consciente aí da energia. E nesse contexto todo, o Léo falou de algumas formas de energia. Sabia que com R$3.000 você consegue colocar um equipamento na sua casa de aquecimento solar e poupar até R$50 a sua conta de energia? Imagine o impacto disso. Se toda casa tivesse um aquecimento solar, se todo mundo tivesse um uso, poupasse o seu chuveiro elétrico e usasse a luz solar gratuita e abundante aqui no Brasil para estar aquecendo a água. E é um custo, assim, relativamente barato, se for parar para pensar. Passador. Nesse contexto, qual que é o futuro, então, do consumo energético, Letícia? Bem, hoje em dia tem... Desculpa o slide em inglês, gente, foi corrido hoje. Mas hoje a gente consegue pensar em construções cada vez mais sustentáveis, cada vez com um consumo mais inteligente da energia, desde materiais da janela, das portas, concreto, tudo, a cadeia de suprimento da construção civil mais inteligente, o uso de microgeração e mini-geração, geração distribuída nas residências, o uso de automação. Vocês devem ver automação em Netec, né? Bastante de residência. O pessoal hoje consegue, no aplicativo, monitorar qual que é o meu consumo de casa. Quando que isso, nos anos 1900 e alguma coisa, era pensado? Jamais. O pessoal só usava energia e não pensava na energia que estava usando. Não tinha essa consciência. Hoje em dia, o cidadão, as pessoas conseguem ter um consumo muito mais voltado para a sustentabilidade e uma preocupação cada vez maior. Então, novamente, o selo Procel, o programa de etiquetagem, trazendo eletrodomésticos e eletroeletrônicos cada vez mais eficientes e cada vez com uso da energia reduzido. Energia fotovoltaica. Vou dando de pato para ganso agora um pouquinho. A gente trabalha com isso, né? Nossa empresa trabalha um pouquinho com energia solar e essa parte de fotovoltaica. Alguém sabe a diferença do aquecedor solar para energia solar fotovoltaica? Alguém? Oi? O vento? Tudo bem. Alguém sabe? Sabe? Não sabe? Não entendeu? Vocês sabem? Alguém sabe? Basicamente, o aquecedor solar ele vai aquecer... Oi? Alguém falou? Show. Elétrica, perfeito. O aquecedor solar ele vem para substituir o chuveiro elétrico. Então, a água vai passar pela serpentina e aquecer a água. A energia fotovoltaica, ela
São células fotovoltaicas que, pelo efeito fotovoltaico, vai gerar eletricidade para um diferencial de potencial. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela regula essa questão da geração distribuída na sua resolução 482 de 2012, para quem quiser ler aí no sábado à noite, quando estiver de boas em casa, sem nada para fazer. É ótimo para dormir, gente. Maravilhoso, ó. Anotem, tirem foto aí, é muito legal. Brincadeiras à parte. Ela regula a micro e a mini geração. Para vocês terem uma noção, microgeração é a nomenclatura que se dá até 75 kW. Aproximadamente 200 painéis. A gente vai chamar de microgeração. Maior que isso, mini geração, até 5 MW, que aí tem outra resolução que vai estar norteando as instalações. Ela traz alguns conceitos para fazer com que a sociedade trabalhe melhor. Esse sistema de mini e microgeração. O sistema de compensação. Sabia que num dia que você gerar mais, por exemplo, em junho, você não está usando o ar-condicionado, seu consumo de energia é muito menor, você vai estar gerando mais energia, por exemplo, na sua casa, do que em janeiro, que você usa o ar-condicionado, enfim, tem um uso muito maior de eletricidade. O sistema de compensação ele vem para compensar os meses que você mais gera e os meses que você menos gera, de tal forma que você possa usar esses créditos. Então, esses créditos ficam na CPFL, nossa concessionária, e você pode estar usando em outro momento do ano. Múltiplas unidades consumidoras, condomínios. Por exemplo, você está morando num prédio. Posso ter no meu prédio uma geração? Pode. Você vai usar esse conceito de múltiplas unidades consumidoras. Então, você e o seu vizinho de andar podem estar compartilhando uma usina que está instalada no seu prédio. Geração compartilhada. Geração compartilhada. Eu posso fazer no meu sítio uma usina fotovoltaica, uma instalação fotovoltaica e dividir com... Como é seu nome? E dividir com o Fernando a minha geração? Posso. A gente faz um consórcio, uma cooperativa, montamos a nossa usina, cada um vai ter uma cota lá dentro e o que gerar é distribuído entre a gente. Esse é o conceito de geração compartilhada. E o autoconsumo remoto. Eu tenho meu escritório, tenho meu apartamento aqui no centro e tenho mais 2 apartamentos de aluguel. Posso montar uma usina, uma geração na minha fazenda e abater de todas as minhas unidades que estão no meu CPF? Pode. Autoconsumo remoto. Então, são facilidades que a norma te dá de trabalhar e incentivando até economicamente o uso da energia fotovoltaica. Em números de instalações de geração distribuída. Olha aqui em 2012, quando a gente tinha 3 unidades no Brasil. Olha em 2017, 11.824 unidades instaladas de geração distribuída no Brasil. Isso é ótimo. O pessoal geralmente me pergunta, Letícia, o que a CPFL ganha com isso? O que a distribuidora ganha tendo você? Não vai te perder como consumidor? Na verdade, é muito interessante para as distribuidoras ter a fonte de geração próximo do consumo. Porque o que acontece na fotovoltaica? Aí o pessoal de eletrotécnica chegou na parte legal, né, da palestra. Vamos falar de eletricidade, né? O painel fotovoltaico ele vai estar recebendo irradiação solar e ele vai estar gerando a energia em corrente contínua. Aí ele vai lá, está gerando durante o dia. Ele vai passar por um aparelho chamado inversor. E esse inversor, o que ele vai fazer? Ele é o contrário do carregador de notebook. O que o carregador de notebook faz? Ele pega a tensão em corrente alternada da rede, né? Vai ter lá o circuitinho dele e ele vai mandar para a contínua para o seu computador, não é? O inversor é o contrário. Olha que lindo. Essa fotocélula solar seria um preço acessível para a população inteira, baixa renda, pegar? Vamos conversar. Aí, isso que é o X da questão. Esse é o X da questão. Não é? Não é. Lógico que é econômico, mas a placa. É caro. Mas vamos conversar sobre. Tem esperança, gente. Vamos que vamos. O inversor vai fazer o contrário da fonte do computador. Então, ele vai pegar essa tensão em corrente contínua dos painéis, vai ter lá um circuitinho que vai mandar em corrente alternada no padrão da rede, certinho. Do jeitinho que a rede quer. Claro, a rede da concessionária tem um padrão de energia muito certinho. Se você fugir um pouco daquilo, queima o aparelho assim, né? O pessoal aí de eletrotécnica pode falar melhor que eu. Então, é um aparelho bastante até rigoroso, o processo de etiquetagem dele e tudo mais, de metro, essas coisas. E ele vai ir para o quadro geral da casa,
coloca lá um disjuntorzinho e ele vai alimentar a carga. Então, durante o dia está gerando, ele vai estar alimentando a luz, vai estar alimentando meu computador, minha geladeira. Parou, acabou o sol. Aí entra a energia da rede. Ou então, ele gerou a mais do que a casa está usando. Aí ele vai injetar na concessionária e vai ficar de crédito para você, porque eles trocam o seu relógio para um relógio que antes que só entrava, vai passar para um relógio que mede a entrada e saída de energia. Isso é bastante legal. Agora, o que o... Como é seu nome? Israel falou. Letícia, é muito caro. Infelizmente, ainda no Brasil, como é totalmente indexado ao dólar, né? E, como a gente sabe, o dólar está o quê? 4,15? Alguém viu a última cotação? Ridículo, né? Então, é bem complicado ainda, infelizmente. A gente tem projetos aí ligados à rede que vai, para quem não tem muita ideia de preço, vai de 10, 12 mil reais, começando projetos nesse valor até, enfim, céu é o limite. Então... Se o governo fizesse um convênio com a empresa, esse sistema, Minha Casa Minha Vida, Uhum. implantasse sistema associado com a empresa nesse sistema. Voltamos à ideia das políticas. Política pública que vem para esse sentido. Eu acredito que tem muito a melhorar, com certeza. O Brasil ainda está um pouco atrasado, mas não sejamos também pessimistas, vai? Vamos com fé, votando corretamente aí, né? Pensar em políticos e governos cada vez mais conscientes em relação ao uso da energia. No finalzinho a gente abre para pergunta, que eu acho que vocês devem ter algumas, né? Aqui, ó, mini geração, alguns exemplos. Desde um uso residencial até um uso aí de um mercado, uma padaria, ou uma grande usina, ou até, puxando sardinha aqui para um projetinho que a gente está implementando, num escritório de advocacia. Diversas aplicações. A gente vai falar agora de projetos um pouquinho maiores, que são as usinas, são os parques fotovoltaicos. E aí vai precisar de transformador, vai precisar de uma estrutura muito mais... forte, né, complexa, para estar atendendo isso. E o senhor Luiz, tem nem o que falar, o senhor vai se introduzir aqui melhor do que eu. Ele é excelente, tem uma excelente capacitação nessa parte. Vou passar para ele. Ele que inventou. Não chama de velho, né? Como funciona isso? Setinha, seu Luiz. Isso. Então, como foi apresentado, tem a ANEEL, ela fez a Lei 482, que estabelece micro e mini usinas de geração. Isso são para casa, coisa assim. Bom, existe também o plano para usina solar, para gerar, ou parque solar para gerar energia fotovoltaica, que é eletricidade. Existe também a usina térmica solar, que vai gerar vapor d'água. Esse vapor vai acionar uma turbina. Bom, vamos falar sobre usina solar fotovoltaica. Eu tenho os painéis aqui. Opa! Com esses painéis aqui, eu vou transformar a corrente alternada em contínua em alternada, e transformador que vai gerar energia que vai gerar para a rede elétrica. E são plantas grandes para a venda de energia. Isso aqui são plantas para gerar energia para vender, mercado de energia. Bom, ele vai gerar energia, ele vai transformar a energia em corrente contínua e alternada e aumentar a tensão. A tensão aqui sai com 380 volts, a gente vai levar ela até 230 mil volts para ir para a rede. Bom, então, isso aqui são exemplos de parques fotovoltaicos. Olha, eu posso estabelecer numa lagoa, que já existe no Brasil lagoas assim, entendeu? Se vocês entram em Fazenda Figueiredo, vocês vão ver em cima do lago aqui, ó. Podemos pôr no nosso lago aqui, na nossa usina aqui perto, para gerar energia, aumentar a energia. Esses aqui são outras plantas grandes, entendeu? Isso aqui é lá na Bahia, entendeu? Feita por entidades Enel, que é italiana, entendeu? São energia para vender energia, isso aqui, ó. Ok? No caso da fazenda, é uma fazenda que existe para leite, é para questão de alimentícia aí. Exemplo de projetos de parque fotovoltaico é Piracicaba. Bom,
Nós temos aqui um projeto já idealizado de parque fotovoltaico, que está unido ao Lar dos Velhinhos, Hospital Fornecedor de Cana e Santa Casa. É um projeto que nós estamos idealizando para gerar energia, para essa energia será vendida na rede. Então, essas são as entidades aqui, vai gerar energia para o setor urbano e rural. Esse aqui é o Lar dos Velhinhos, esse aqui é o Hospital Plantador de Cana, Santa Casa. E esse projeto ele tem 3 colunas. Primeiro, a parte social, a parte ambiental e a parte de dinheiro aqui, ó. Entendeu? Falar isso daqui, o Brasil vive 80% em hidroelétrica. Vamos falar Itaipu. Itaipu foi construído por uma empresa, a barragem, por uma empresa chamada Odebrecht. Vocês já viram falar em Odebrecht, não? Não, vocês viram falar nisso aí, Odebrecht? Bom, e hoje é o dia da paz, né? Temos que ficar calmo, né? Aí. Então, Itaipu foi construído pela Odebrecht, a barragem, ainda está ganhando dinheiro hoje, ganha dinheiro quem gera energia, ganha dinheiro quem transporta a energia. E ganha dinheiro quem distribui a energia. A gente só conhece CPFL da vida, mas atrás tem mais 3 caras se beneficiando disso aí. Bom, então nosso projeto é social, ambiental e econômico. Bom, esse para creche, para coisa assim, entendeu? Vai atender o quê? Residência, condomínios, horizontal, vertical, órgãos públicos, hospitais, institutos, comércios, indústrias. Esse é um projeto grande, isso aí. Bom, o ambiental, ele vai proteger tudo, obedecendo às leis da Inmetro. Ele vai proteger aqui, quem só vai proteger? Os rios, as cachoeiras, os bichos aí. E aqui já é o econômico. O que foi o problema? Hã? Eu não entendi. Tá. Aqui é econômico. Aqui é econômico. O Brasil, devido à sua localização... Está escutando aqui, não? Tá. E esse é um projeto que vai obedecer todas as leis. A ISO 14000, a 18, tudo aqui, ó. Bom, o Brasil, por exemplo, isso aqui, ele está na localização dele, ele recebe 1,00 milhões de watts-hora, entendeu? O que corresponde a 50 mil vezes o que ele consome anual. Pela posição do Brasil, né? Aí. Isso aqui, esse é um projeto que a gente fez aqui, baseado em Piracicaba, ok? Com a latitude de Piracicaba, a gente fez algumas apresentações aqui. Esse projeto vai ser para a área urbana também, são exemplos. Isso aqui, essa planta aqui é em Piracicaba, essa aqui, ó. Você fez um prédio aqui, onde você põe todas as placas na lateral aqui, ó. Esse prédio está no Rio de Janeiro. Isso aqui. Isso aqui é a Alemanha. A própria telha já é o painel, tá vendo? Aqui a gente faz a telha, põe o painel em cima. A engenharia já constrói a própria telha em cima aqui, ó. Isso aqui são a parte rural, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é tanquinho, que é da CPFL. Isso aqui é a maior planta do Brasil, que fica lá no norte, entendeu? Lá em Smart City de Laguna, fica lá no norte. Quem fez essa planta aqui é uma entidade italiana. E cada setor, cada linha dessa aqui, quem é proprietário de uma empresa lá. Isso aqui é tanquinho. Bom, aqui eu dimensionei, por exemplo, o tamanho da usina, entendeu? O que ela vai gerar, o que ela vai atender. Por exemplo, Piracicaba, estaria aqui Piracicaba tem 400 mil habitantes, mais ou menos, né? 25 aqui, ó. Então, eu posso ver qual a potência dessa usina para abastecer Piracicaba inteira. Entendeu? Piracicaba inteira, ela é a 8ª cidade do estado de São Paulo, a 8ª cidade que gasta energia. Ela gasta 2,5 milhões de quilowatts-hora de potência por mês. É a 8ª cidade que mais gasta energia do estado de São Paulo. Depois, isso aqui, o que ela vai proteger, por exemplo, de quantas toneladas de carbono ela não joga na atmosfera, quantas árvores ela deixa de derrubar. Isso aqui quanto custa? Isso aqui são as pessoas responsáveis, isso aqui é Piracicaba. Isso aqui é o quê? Bom, agora nós vamos passar a usina... O que é? Hã? Tá o quê? Isso aqui é a usina solar de térmico, parque térmico solar. Aqui.
Nós pegamos um exemplo de uma unidade que já existe na Índia, que é isso aqui, ó. Nós fizemos um pré-dimensionamento e chamamos de Viva Solar. Então, isso aqui são discos parabólicos com tecnologia alemã, que gera que o Sol, ele inclina, ele vai se inclinando aqui conforme a translação do Sol e a rotação também da Terra. Eu me especializei isso aqui na Alemanha, na Espanha e na Itália, dessas tecnologias de girar o painel. Aí. Bom, esse é um projeto que já existe na Índia, que nós estamos trazendo para o Brasil. Aqui está, é uma instituição religiosa. Aqui está, por exemplo, o que é energia renovável, o que é não renovável, entendeu? Está aqui um exemplo aqui. E mais tarde, se vocês quiserem, a gente pode passar para vocês via e-mail esses projetos, tá? Quem se interessar. Bom, isso aqui é energia termosolar. Já existem entidades, principalmente da Alemanha, que dão esse trabalho, entendeu? Isso aqui. Bom, no Brasil, já temos aqui no Brasil também 2 universidades que trabalham nisso aí. Uma fica em Aracaju e outra fica em Natal, entendeu? E esse projeto a gente idealizou ele para trazer aqui para Piracicaba. Bom, o que vai atender esse projeto se fosse instalado em Piracicaba? Bom, esse projeto ele gera vapor. Esse vapor, eu vou acionar uma turbina e o restante do vapor vai servir para outras coisas. Bom, esse vapor vai acionar uma turbina, essa turbina vai gerar eletricidade, entendeu? E esse vapor que sai da turbina, ele é uma turbina de contrapressão, ele pode servir para incineração, esterilização, cozinhamento, lavagem, banho. Bom, vocês sabem quanto Piracicaba gasta por mês para esterilizar o lixo hospitalar? Tem uma ideia? 130 mil, mais ou menos, por mês. Não é por ano, por mês. Só de esterilizar o resíduo hospitalar. Então, você tem uma ideia dos valores. Esse projeto que nós idealizamos para atender aquelas Exalc, FATEC, SESI, Zoológico, Lar do Zelinho, Cadeão, coisa assim, entendeu? Aí os presos também iam ter água quente lá. Esse projeto foi dimensionado lá na Fazenda Areão para gerar energia para esses institutos aqui, ó. Porque tem alguém que é preso aqui? Acho que não, né? Agora vai ter um monte de gente que vai querer. Bom, esse é um modelo de um projeto que a gente trouxe da Índia, entendeu? Isso aqui são os discos, entendeu? Aqui tem todas as características deles. Isso aqui são coisas técnicas do que é. Bom, isso aqui é interessante. São discos parabólicos, entendeu? Que manda energia para uma caldeira. Essas são as caldeiras aqui, entendeu? E ele vai gerar um vapor d'água que vai chegar lá em cima de 400 graus centígrados, a 22 atmosferas. Aí esse vapor aciona uma turbina de contrapressão. Sabe o que é a turbina de contrapressão, né? Ainda sai vapor aqui embaixo, e esse vapor ele vai para o trocador de calor e vai gerar água quente para refeição, esterilização, coisa seguinte. Ele pode gerar energia, ó, 450 graus centígrados. Esse sistema todo aqui, ó. São 770 discos disso aqui, ó. Aqui, ó. Então, esse é um projeto moderníssimo. Quem que deu apoio nesse projeto aqui, grande aqui? Esse projeto nós estamos também estudando para trazer para Piracicaba. Aqui, ó. Bom. O que vai gerar esse projeto que é bom para trazer para Piracicaba? Ele gera muito mão de obra na construção desses discos aqui, ó. Entendeu? Esses discos geram muita mão de obra. E aquele painel é um vidro. E o vidro aqui são coisas que poderia trazer para Piracicaba. A Universidade de Pirassununga aqui está desenvolvendo isso daí. Esse vidro especial aí, ó. Bom, quem que patrocinou esse projeto aqui? O governo indiano, o governo alemão, a GIS, Fraunhofer e essas outras entidades aqui. Por exemplo, a Fraunhofer é um grupo muito especializado,
O nome já diz que é coisa bonita. G, Geschäft, I, Internationale, e Z, Zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten significa trabalho em conjunto. Entendeu? Essa é uma entidade alemã muito famosa que dá ajuda a entidades que querem desenvolver esse projeto solar. Esses são os painéis, entendeu? Isso aqui são os painéis, que gera muito aqui, olha a caldeiraria que gera aqui, ó. Entendeu? Ó, então você tem lá, que gera energia, isso vai acionar por uma turbina, isso aí gera 8 toneladas de vapor d'água por hora. 8 toneladas de vapor por hora, é grande. Aciona uma turbina, a turbina da eletricidade, o resto da água quente vai para a refeição. Para 25 mil refeições por dia, nesse caso aí. Vocês são assim, as outras coisas, entendeu? Isso aqui são a planta, aí de lá. Isso aqui, esse projeto foi apresentado na Rio Mais 20, entendeu? Esse projeto inteiro. Aí. Isso aqui, ó, é um setor Brahma Kumaris, é um setor religioso, entendeu? Aqui são as pessoas responsáveis aqui, entendeu? Eu estou aqui embaixo, aqui, ó. Acabou? Hã? Eu que... não, eu falei obrigado também, né? A gente vai abrir agora para perguntas. Perguntas. Entenderam tudo? Pode fazer prova, viu, professor? Pode fazer. Quem que é o professor aí de eletrotécnica? Senhor? Não? Você? O professor não veio. Veio só a turma? Veio? Cadê? Eles estão tímidos. Ah, pode fazer prova, então. O pessoal entendeu tudo. E aí, quem será o primeiro? Deixa eu fazer essa questão da energia solar. Eu vou pegar o gancho aqui do companheiro aqui que estuda na ETEC. Não. Não, fica tranquilo. Eu vou pegar seu gancho, mas não é o mesmo que o seu. Mas vai chegar perto. A gente fala muito em questão de energia solar, tá? Sobre as vantagens que nós temos com a energia solar. Só que aí eu vou entrar na questão dele. A gente tem que pensar também na questão sociedade. Essa questão da sociedade, o que eu analiso? Eu analiso o preço, tá? Que vai sair para o consumidor. E o consumidor, nessa crise econômica que nós estamos, principalmente a população de baixa renda, ela não tem condição de ter um sistema desse. Tá? Eu cheguei a ver em alguns momentos esses sistemas, cheguei a ver no YouTube e algumas outras empresas. Fiz uma pesquisa. Nunca trabalhei, eu trabalhei na parte de elétrica, né? Faço parte de eletrotécnica, mas eu ainda não mexi e eu, inclusive, quero me adentrar sobre esse processo. Só que o que a gente percebe? A gente percebe que é muito legal, é bacana o sistema, é uma eficiência muito alta. O professor Torresan ali, ele citou, por exemplo, a Índia. A Índia ela tem uma situação bem mais inferior à nossa, tá? Só que eles estão anos-luz ali. O Brasil, com essa crise que nós estamos, agora com essa questão, pode ser que mude aí com essa questão aí das eleições aí, o que eu acho muito difícil, tá? Sou bem artista em falar que esse país aqui a gente fica meio triste. Eu tenho confiança, mas eu fico muito triste. E resumindo, para o pobre, quanto sai isso daí? O pobre não tem condição de ter esse valor, não tem condição de ter, tá? Esse tipo de energia, tá? Energia sustentável. Ele não tem esse tipo de energia. E as empresas também que vão começar a trabalhar, professor, elas, no caso, por exemplo, quanto que vão cobrar para nós, pobres, para poder ter essa condição de ter essa energia?
Esse é um dos primeiros fatores que eu estava pegando em pensar aqui com o companheiro também e perguntar para vocês. Ótimo, 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 ótimo. Testando. Como é seu nome? Antônio. Antônio. Antônio, pobre não tem acesso à energia renovável. Mito. Mito, mito. Quantas pessoas moram na sua casa hoje? 4, né? 4 pessoas. 3,5, que agora chegou mais um. Mas toma banho igual, não toma? Toma. Gasta tanta água quanto você. Quanto você gasta hoje de energia elétrica? Hoje, energia elétrica, eu não cheguei a fazer o cálculo em casa, inclusive eu vou até fazer esse cálculo. Mas em valores reais, por mês, inclusive ontem chegou a conta. Para variar. Foi tudo certo. Chegou a estar atrasado também? Chegou em torno de 215 reais. Chuveiro elétrico. Elétrico. Tá? Você tem uma geladeira, tem freezer? Em casa nós temos vários equipamentos. A gente tem alguns equipamentos que realmente eles chegam a consumir um pouco. Ar-condicionado? Uma atenção um pouco, uma corrente um pouco maior, você entendeu? Mas mesmo assim, pelo tema, nós não ficamos muito tempo em casa. Eu, minha esposa, a minha enteada e o meu neto, a gente não fica muito em casa, então é meio complicado. Seu caso, que é um caso bem padrão, né? Uma casa de 4 pessoas que consome R$200. Acho que o quê? A grande porcentagem, né, da população brasileira está encaixada, né, nesse padrão, 4, 5 pessoas. Hoje, se você colocasse uma eficiência, lâmpada LED, chuveiro, aquecimento solar, você ia reduzir isso pela metade. Você ia passar a pagar R$100. Você não tendo ar-condicionado, você não tendo freezer, que consome muita energia, hoje a gente consegue fazer uma redução com pouco, com uma pequena eficiência, e hoje um sistema de aquecimento solar para 4 pessoas, que vai te ajudar em um banho por dia para 4 pessoas, R$3.000 já instalado. Só entendeu? que aí é aquilo que eu vou reiterar. Nós estamos numa crise e recessão. Esse que é o detalhe. Eu realmente concordo. Eu realmente concordo que eu estava vendo há algum tempo atrás aí o sistema, o mais simples, tá? Em torno de, eu vi no YouTube esses tempos atrás aí 24 mil, tá? 24 mil. O sistema de fotovoltaico. Então, energia solar, ela é ótima, ela é excelente. Olha, mas a gente reduziu bastante, sabia? Hoje um projeto fotovoltaico, a gente já pode começar a conversar aí em 12 mil. Um projeto pequeno, 2 painéis. Mas de 14 para 13, num país que nós estamos em desemprego... Realmente é complicado. Mas eu falo que assim, a questão da eficiência energética é muito maior do que a solar fotovoltaica. O buraco, eu acho que é muito mais embaixo. Tem muita coisa que dá para ser feita assim. Realmente, falta muito em políticas públicas, em incentivo. Mas eu acho que, por exemplo, linhas do BNDES disponíveis para a indústria, linhas do BNDES disponíveis, às vezes, para residência também, muita coisa tem acontecido, tem evoluído. Eu digo que tem evolução, não sintam-se tristes. Apesar da nossa realidade estar um pouco triste, mas... Quer complementar? Você pode implementar também com a parte de aquecimento solar, que você vai ter um grande ganho aí na economia, entendeu? Porque, pessoal da sua casa, por exemplo, você gastou esses R$215 de força. Sim. Esses R$215 de força, é você, sua esposa, você falou que é sua enteada? Eu, minha esposa, minha enteada e o meu netinho, né? O pessoal dorme no banheiro. Não entendi. O pessoal dorme no banheiro. Por incrível que pareça, não. Não? Não. Acredita que mesmo assim, até 50% você pode economizar do seu projeto de 12, você pode estar economizando com o seu equipamento de 3, 4. Entendeu? Um comentário. O nosso modelo de energia está na mão de ricos, entendeu? Lembra que eu falei que quem é que fez a barragem? Acho que você conhece a firma que fez, né? Que está gerando, que está distribuindo energia, que está transportando. Esse projeto nosso, assim, ele gera energia para ser consumida no local. Então não está ganhando quem está distribuindo, quem está transportando a energia, entendeu? Nem quem está distribuindo. Então, já fica barato a energia, entendeu? Você muda o sistema, a energia é produzida no local que você consome. Então você tem muita gente, muitas empresas não estão ganhando. Então, é uma questão política de a gente mudar o conceito.
Essa meninada que está começando agora, que está entrando na política, começa a mexer nessa política de gerar a própria energia. Entendeu? E é claro, por exemplo, se você vê, por exemplo, nós falamos em Belo Monte lá, né? Sabe por que o pessoal está interessado em fazer em Belo Monte? Porque a maior usina de alumínio está lá. E as maiores produtoras de alumínio nem é brasileira, é canadense. Entendeu? E 75% da geração do alumínio é energia elétrica. Então, eles têm interesse em fazer lá. Nós temos que conscientizar, essa política tem que ser mudada um pouquinho lentamente, nada de briga, não. Hoje é dia 21, dia da paz, entendeu? Tem que pensar assim, no meu modo de ver. Entendeu? Mudar a política disso aí. Aos poucos, é lógico, nada de briga, nada de coisa. Gerar energia para consumir no local, como está na Alemanha, como está na Itália. E isso ninguém está falando para mim, eu já estive lá muitas vezes. E na Espanha é igual. Meu irmão mora 21 anos na Bélgica. Ele é totalmente diferente daqui. Ele saiu daqui, nasceu aqui, ele mora lá. Ele fala que a questão de política lá, regime de política para pobre e para rico é a mesma coisa. Não modifica em nada. Só que no nosso país, é que nem o senhor citou, as empresas elas pensam mais na questão financeira. Eles não pensam na questão social, infelizmente. Depois você vai pegar e-mail, você vai ver que ele tem 3 colunas, os 2 projetos apresentados. Primeira coluna, social. Segunda, ambiental. E terceiro, o dinheiro. E essas entidades geram a própria energia que eles vão usar aquele recurso financeiro para se manter. Sem ganância, entendeu? O Gandhi não falou uma vez que o universo fornece energia para todos nós. Só que não pode estar na mão do ganancioso. Não é eu que falo, o Gandhi falou isso aí. Tá certo. Seria interessante. Acho que o principal debate é legal trazer isso para dentro da Câmara dos Vereadores, né? Trazer essa discussão para quem implementa as políticas, justamente. O pessoal do fundão interagindo. Boa noite, obrigado, pela apresentação de vocês, muito bacana. Eu gostaria de saber mais sobre os parques voltaicos e as fazendas, se isso é possível ser feito por iniciativa civil ou tem que ser uma empresa, tem alguma norma que a ANEEL especifica. No caso, pensando no meu caso, tem um amigo meu que tem uma fazenda no Mato Grosso, onde existe a deficiência energética, e a implantação de uma fazenda solar seria muito interessante, não só para ele, como para a região. Então, como proceder para levar esse projeto à frente? Ok. Se o senhor entrar, por exemplo, em www Fazenda Figueiredo, você vai ver um exemplo, entendeu? E também fazenda solar, você já sai algumas fazendas no Brasil já que tem isso aí. Mais detalhe técnico, o senhor pode entrar depois no nosso e-mail, que o senhor vai ter. Lá o senhor vai ver mais detalhe técnico dessas 2 projetos que eu apresentei. Daquele Índia, entendeu? E é claro que essas fazendas foram financiadas uma foi em Goiás, né? Os bancos aí. Isso aí são financiadas pelo BNDES, coisa assim. Mas mais detalhes, depois entra no nosso site, aí mandamos para o senhor mais detalhes desse projeto aí. Mas a fazenda é um exemplo muito bonito. Existe essa fazenda, por exemplo, Figueiredo, que é a última que ele fez em cima do lago. Tem um lago lá, entendeu? E pode ser feito em cima do terreno também. Entendeu? Depois entra no nosso site e damos mais detalhes depois. Muito obrigado, doutor Luiz. Bom, meu nome é Sérgio. Com relação àquilo que você estava falando, sobre o acesso a essa energia, hoje ela ainda é cara, mas a eficiência das placas estão melhorando muito. Então, há 1 ano, 2 anos atrás, aí, saiu de 160, 200 watt-hora pico, hoje já está em 330. E está subindo, uma escala assim, logarítmica. Então, o custo disso aí, a médio prazo, ele vai lá para baixo. E aí vai passar a ser acessível
para a gente aí. Excelente colocação. A gente não tocou nesse ponto, mas realmente a tecnologia dos materiais hoje tem melhorado muito, né? Bastante relevante. Olá, obrigado aí pela explanação de vocês. Meu nome é Douglas, eu sou engenheiro ambiental e eu queria puxar um gancho em relação à tecnologia e os investimentos, né? Recentemente eu tive numa cidade lá em Sorocaba para conhecer uma tecnologia que a gente está até tentando trazer para cá para implantar nos hospitais, que são usinas que produzem oxigênio. Então a White Martins não precisa mais chegar lá e abastecer os tanques. Então a gente vai produzir o oxigênio aqui. Só que tem o entrave. A eficiência energética dessas usinas não é legal. Por quê? Porque a energia lá fora é mais em conta que aqui. E essa usina é importada, né? E a gente sabe que os juros lá fora, para você trazer, por exemplo, juros lá nos Estados Unidos, está em torno da faixa de 1,50% a 2,5%. Aqui chega a 10%, 11%. Né? Então, é uma dificuldade muito grande. Só que esse hospital público notou isso em Sorocaba e ele vai mais além. Além dele economizar no gás medicinal, ele já está pensando em economizar no custo energético dessa usina, né? E ele quer implantar o sistema fotovoltaico para fornecer energia. Para você ter uma ideia, o custo, mais ou menos, mensal de energia gira em torno de R$22 mil, né, para manter ela mensalmente. E o custo de gás mensal é em torno de R$100 mil. Né? Então, depois que se paga a usina, você tem a conta de energia, porque a manutenção dela é mais em conta. Então, minha pergunta é voltada mais para saber como que está hoje essas linhas de financiamento para a energia fotovoltaica. Como que está a política voltada para isso, já que vocês estão mais na área? Está mais acessível? Às vezes eu tenho até dificuldade em explanar isso para o investidor, que ele me pergunta, como que eu vou pagar isso? Porque a taxa de juros aqui ainda é muito alta, né? Então, isso afasta um pouco as pessoas que querem investir nessa área. Obrigado. Bacana essa tecnologia, quero conhecer depois, a gente vai conversar. Hoje, as linhas de financiamento, a gente tem um incentivo muito legal do BNDES, com alguns fundos, né, voltados para a compra de equipamentos para as energias renováveis. Agora, recentemente, algumas semanas, eles lançaram uma linha para recursos renováveis, voltada até para financiamento por banco privado. Isso facilita muito, porque quando você fala em banco público, é uma dificuldade grande para você fazer qualquer coisa, trabalhar. Então, quando você fala com o investidor que você vai pegar um recurso de um banco público, ele até desanima. Então, hoje a gente tem bastante facilidade, hoje o Banco Santander também traz uma linha própria, alguns bancos já estão começando a pensar em linhas próprias, isso facilita muito, né? Porque você virar para uma pessoa que às vezes tem um crédito legal no banco, um empresário, falar que ele vai deixar de pagar energia elétrica para pagar o financiamento do banco, depois aquele equipamento é dele, isso facilita muito, acho que vem a viabilizar até bastante o seu projeto. Aquela coisa, eu sempre falo que tudo que vem pelo banco privado é mais rápido do que pelo banco público, e eu acho que isso tem melhorado bastante, principalmente 2016, 2017 para cá, apesar da nossa economia estar ótima, né? Ironicamente falando. Mais alguém? Eu só queria fazer uma observação, que eu achei super pertinente essa questão de falar que, bom, primeiro que recursos naturais, quando a gente vê países, acho que, não sei quem citou a Bélgica, acho que foi a Bélgica, né? Mas o sol que a gente tem, em algumas áreas, a energia eólica que não foi falado, como o Nordeste, enfim, a gente tem uma complementação de vários tipos de energia aí também. E foi muito pertinente, acho que é a hora que fala, para os projetos mais populares, para a população que mais precisa. Esse olhar precisa ter. E, às vezes, esse olhar, eu acho que não é no custo real. É aí que entra políticas públicas. Quando, às vezes, eu comento do programa Minha Casa e Minha Vida, é necessário ter programa para a população que precisa, né? Não é de casa, é de moradia. Né? Porque o que entregam, muitas vezes, é um emaranhado de casas. Né? Moradia diferente, você tem acesso à mobilidade, você tem creche, você tem escola, quer dizer, como que é esse programa? Mas tem alguns países que a moradia mais popular
ela já tem financiamentos com subsídio, com juros baixos, que não é juros de mercado, e já vem com a questão da energia renovável. Quer dizer, a casa ela já é a casa computada aí, sei lá, com energia solar. E a gente tem que lutar por isso. Eu acho que tem que ter essa luta, porque não é o cálculo do valor real que tem que diminuir, como acho que é professor, né? Vai diminuindo conforme a tecnologia vai desenvolvendo, enfim. Mas precisa ter política pública, precisa ter subsídio, e esses projetos populares não é mais para estar lá longe da cidade, lá na franja, com expansão urbana, que tem que pegar não sei quantos ônibus para estar aqui. A gente tem que pensar numa forma de forçar a cidade para que os espaços vazios sejam usados por todos. Aí é IPTU progressivo, enfim, a gente vai entrar em outra esfera, mas está tudo interligado. E isso é o mundo, né? A gente fala em energia renovável, é o mundo. Nós tivemos recentemente um encontro na Guatemala, até falei com o Torrezan, que é os países da América Latina e a Alemanha junto. E está todo mundo investindo. Está todo mundo pensando assim. E nós temos esse privilégio, realmente. É sol o ano inteiro, povo embaixo de neve, não tem vento, enfim. E aí a tecnologia, eu acho que o brasileiro é bastante criativo, só que, né, essa parte de políticas públicas, o pensar político precisa melhorar. Né? Desculpe tomar o tempo, é que a gente não aguenta, né, sem falar. Uma coisa que eu queria pegar o gancho da Nancy, eu acho que a gente fica um pouco inconformado, né? Porque a gente tem uma realidade complicada, mas eu acho que tudo é um trabalho de conscientização. Eu me sinto muito feliz estando aqui hoje falando para você, que não sabia, que um projeto de aquecimento solar custa R$3.000. Eu acho que assim, partindo desse momento que a gente é um fator multiplicador de informação, a gente consegue conscientizar uma comunidade, uma população. Eu acho que é muito assim nesse sentido que a gente tem que agir. Lógico, escolhendo os nossos vereadores, deputados e senadores de forma consciente, para que eles também possam pensar em políticas públicas para estar fomentando essa coisa que, por exemplo, eu acho essencial. Então, eu acho incrível as energias renováveis e eu acho super essencial estar hoje aqui falando para vocês, e vocês, com certeza, vão chegar na casa de vocês e conversar com a família de vocês e os amigos. E, dessa forma, a gente monta uma cadeia consciente da forma como a gente consome energia. Mais alguém tem alguma pergunta? Fechamos? Bacana. Quer falar alguma coisa? Não? Bom, gente, então, se não tem mais perguntas, eu acho que a gente tem que agradecer aos três, né? Que a gente possa colocar algum conteúdo a mais, talvez pegar um desses temas, contar com vocês aí para futuros encontros, e colocar também para vocês que vocês vão receber o certificado, né, via e-mail. Então, essas sugestões que são bem-vindas. Ali na entrada tem uma lousa. Então, vocês notam que esse espaço aqui, muitas vezes, fala assim, mas não combina muito o que a gente sabe, né? A gente imagina esses espaços, principalmente os três poderes, que vai ter a cadeira vermelha, o altar, então, aquilo que, né, a gente já vai pôr lá, os ditos autoridade. Então, é para a gente ficar em roda, em conversa. Hoje tem muita gente, mas muitas vezes a gente trabalha em círculo, e aquela lousa lá é para deixar recado. Tá? Então, deixa uma mensagem para o grupo que esteve aqui hoje, ou para a escola, e essa lousa tem sido dinâmica. Então, as pessoas passam, a gente fotografa, e isso também é um dos álbuns que nós estamos formando aqui. Então, agradecer muito, Letícia, Leonardo, Luiz Torrezan. Eu falo que muitas vezes a gente olha, estava falando para a Letícia, o município não consegue aproveitar todo o conteúdo e conhecimento, experiência acumulada que ele tem. Então, nós temos tenho certeza que aqui também, muita riqueza, muitas pérolas na casa, e esse tipo de espaço, vocês vindo mais vezes, então promove também essa conexão entre nós, né? do compartilhar conhecimento, de um ajudar o outro, e as mudanças das coisas ocorrem por vontade coletiva. Então, tem aquele pensamento, né? Quando mais de 100 pessoas começam a pensar a mesma coisa, a coisa muda, porque aí contagia e não tem mais jeito. Então, acho que foi mais um momento muito rico, agradecer a presença de vocês, também aos nossos funcionários que estão sempre aqui presentes, principalmente a equipe aí, deixar a casa de portas abertas. Tá bom? Obrigada, gente. Então, até a próxima.
A Fernanda deixa o giz lá para o pessoal, né, Fernanda? Obrigada. Tem um cafezinho na saída também. Dá para pensar, a gente tem muito interesse em capacitar tecnicamente